Bem, saudações aí a todas e a todos. Vamos iniciar então a apresentação do nosso artigo na 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. O nome do artigo é Mobilidade e Educação em Tempos de Pandemia, o estudo em uma instituição privada de ensino superior. Esse artigo foi produzido por mim, né? Eu sou o Diamantino Sardinha, doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, pesquisador do Observatório das Metrópoles e assessor executivo na CPTM. Comigo também produziu esse artigo o engenheiro Fábio Cavalcante, ele é engenheiro mecânico e mestre em engenharia mecânica e materiais pela FEI, supervisor de engenharia de manutenção de material rodante no metrô de São Paulo. Bom, nós decidimos empreender uma pesquisa que pudesse contribuir com o debate sobre os efeitos da pandemia nas relações de trabalho, na renda e nas formas de estudo entre estudantes de uma instituição de ensino superior. Nós também estabelecemos o objetivo de verificar se houve impactos na mobilidade desses estudantes, né? E o estudo foi realizado em uma instituição de ensino privado, foi a nossa escolha para realizar esse estudo. A metodologia utilizada foi fazer uma pesquisa do tipo survey, né, que é aquela pesquisa que visa apresentar as opiniões das pessoas por meio de questionário, entrevistas, etc. Para que a gente obtivesse as respostas, utilizamos um questionário fechado com 10 questões e ele foi disponibilizado na internet para os estudantes. Essa pesquisa, então, ela foi realizada a partir de uma amostra de 103 alunos de uma instituição privada de ensino superior. Ela aconteceu entre março e maio de 2021, e ela tem um erro amostral de 10%, nível de confiança de 95%. Agora, nós decidimos escolher este universo porque entendemos que os estudantes sofreram bastante com a pandemia, né? Principalmente no tocante à mobilidade e questões da própria educação. Então, decidimos fazer essa pesquisa com esse tipo de público. A instituição escolhida, ela está localizada num bairro da Zona Norte de São Paulo e possui uma proximidade relativa, né, com uma estação de metrô da linha Azul, a Estação Santana. O perfil socioeconômico desses estudantes, ele é predominantemente das classes média e baixa, né, porque ela também possui um valor de mensalidade que a gente pode chamar de acessível. Então, não é das mais caras. O critério que nós utilizamos para definir a questão de classes sociais foi o critério do IBGE. Então, com base no valor do salário mínimo de 2020, nós utilizamos essa tabela do IBGE, que vai definir as classes A, B, C, D e E, né, em relação aos salários mínimos. Então, de 0 a 2, de 2 a 4, até 20 salários mínimos ou mais. E aí a gente decidiu, então, colocar algumas questões visando obter, né, as opiniões dos estudantes. Então, a primeira pergunta que nós fizemos foi em relação, né, qual o tipo de aula que esses estudantes tinham antes da pandemia e como que eles têm agora. Então, se verificarmos aqui no gráfico, antes da pandemia, esses estudantes em particular tinham aula do tipo presencial, 100% deles. E após a pandemia, eles passaram a ter as aulas, todas elas online, né? Não é ensino à distância exatamente, é aula online, aquela que o camarada assiste a aula no tempo real, né? No dia e na hora que ele teria a aula presencial, ele vai ter a aula online, utilizando algum tipo de software, tá? Então, essa é a primeira grande transformação que a gente pôde identificar na vida deles, né? Uma vez que
existe uma diferença importante, perceptível para eles, né, entre o ensino online e o ensino presencial. E também eles tinham uma certa dificuldade, porque para utilizar esse tipo de modo, esse modo de aula que a gente chama de online, eles tinham que usar pacote de dados, ter um celular razoável, né? Ter acesso, e lembrando que esses alunos têm um perfil de renda menor, que a gente vai demonstrar também nesse artigo, isso seria mais uma dificuldade, né, que surgiu em função da pandemia. Outra pergunta que nós fizemos, né, qual o seu principal meio de transporte até a instituição de ensino? Antes, né, nós tínhamos, então, como a gente pode observar no gráfico aqui, alguns iam de trem, metrô, ônibus e metrô, só de ônibus, mas no momento atual ninguém se desloca mais até a faculdade. Então você tem um impacto na mobilidade, né? A maioria dos respondentes, eles, 46% se utilizavam de ônibus, 20,4% ônibus mais metrô, e só metrô 14,6%. Então, é possível observar que 86,4% deles utilizavam algum tipo de transporte coletivo para chegar até a faculdade, né? Com a adoção do modelo online, eles não mais utilizam nenhum tipo de transporte, eles não se deslocam para a instituição de ensino, né? Então, é possível inferir, né, nesse caso, que vai acabar acontecendo o quê? Um impacto no próprio transporte público, transporte coletivo, né, e o transporte público, somando esses fatores, né, então existe também o fator de alunos que não mais se deslocam e, portanto, não se utilizam mais o transporte público. E aí é possível inferir que há uma redução, né, na utilização do transporte público, que passa por esse público também, os estudantes. Aí perguntamos, antes da pandemia e atualmente, né, qual que é o principal meio de transporte até o trabalho que eles utilizavam. Então, antes da pandemia, 48,5% utilizavam o que? O ônibus, 20,4%, ônibus e metrô. Ainda trem e metrô, 3,9%, fazendo que o modal coletivo representasse 80,6% dos nossos respondentes, né? Tínhamos 10,7% com automóvel ou moto, 5,8% a pé ou de bicicleta, né? E apenas 2,9% afirmaram, naquele momento antes da pandemia, não se deslocavam para o trabalho. Após a pandemia, dos 80,6%, apenas 54,4% ainda utilizavam os modais coletivos, né? Todos eles somados. Também teve um acréscimo no transporte individual pós-pandemia, né? Ou seja, 19,4% no total. Mas o que é interessante notar é que 30%, 30,1%, revelaram que não mais se deslocavam até o trabalho. Então, provavelmente, essas pessoas ou ficaram desempregadas ou elas estão em teletrabalho. Então, a gente avançou na pesquisa em relação a isso também. Perguntamos qual o seu regime de trabalho antes da pandemia e atualmente. Então, o que o gráfico vai mostrar aqui para a gente é exatamente isso, né? Antes da pandemia, 92,2% afirmaram que trabalhavam presencial, né? A forma presencial, o regime presencial. Enquanto apenas 3,9% em home office e 3,9% em trabalho misto, né? Com as restrições
em função da pandemia, as empresas que eram um pouco relutantes, né, em colocar o teletrabalho, o home office, né, elas passaram a utilizar o home office. Tá? Então, com o avanço da pandemia, dos nossos entrevistados, 37,8% passou ao trabalho em home office ou misto, parcial em casa, parcial no trabalho. Agora, o nosso público, a gente tem que entender que os nossos entrevistados são um público de baixa renda. Então, 62,1% ainda manteve o trabalho presencial, né, provavelmente por não ter a facilidade de executar as tarefas em home office. Aí, perguntamos qual a sua renda familiar. E foi, né, possível notar que, antes da pandemia, a maioria dos estudantes que tinham lá sua renda situada nas classes D e E, segundo o critério do IBGE, né, esse percentual era de 40,8% na classe E e 41,7% na classe D. 15,5% na classe C, apenas 2% na classe A e nenhum deles pertencia à classe B. Com o agravamento da pandemia, houve uma redução no nível de renda desses estudantes, né? A classe E cresceu de 40,8% para 51,5%, enquanto as outras duas classes, ou seja, a classe B e C, tiveram uma redução, né, no seu percentual. Houve uma migração, principalmente uma migração para a classe E. O percentual hoje de estudantes na classe D, né, como renda, é de 35% e 11,7% na classe C. Na classe A, né, o que tínhamos, né, 2% foi mantido e realmente ninguém ainda respondeu estar na classe B. Então, é possível observar esse fenômeno, né? Uma migração de parte, né, dos estudantes, eles caíram da classe C para D e da D para E, em função da pandemia. Então, houve uma queda de renda que ficou demonstrada aqui na nossa pesquisa. Bom, a partir dessas respostas, né, que foi possível observar é que ocorreram modificações até certo ponto expressivas, né, na vida da população pesquisada, a partir do quê? Do surgimento da segunda onda, né, do agravamento da pandemia aqui na cidade de São Paulo, né. Foi possível, por meio do questionário e das respostas, confirmar, né, que o cotidiano desses estudantes foi impactado, né, ele sofreu transformações interessantes, tais como as aulas que eram presenciais, aquele convívio que existia, professores, alunos, os colegas, simplesmente aquilo desapareceu para 100% do nosso público-alvo, né, dos nossos respondentes. Houve também um crescimento do trabalho chamado home office, né, o trabalho em casa, alguns chamam de teletrabalho, ou seja, mais enfim, esse tipo de trabalho onde a pessoa não comparece todos os dias no escritório, passou de 7,8% antes da pandemia para 37,8% no momento da pesquisa. E ainda foi possível identificar o que existe, né? Existe uma certa percepção, mas com os nossos números, foi possível identificar a redução na renda familiar de uma parte dos entrevistados, uma vez que a classe E, que são os que ganham até 2 salários mínimos, cresceu, né, de 40,8% para 51,5%, e as classes C e D diminuíram,
elas ficaram mais enxutas, né? Isso possibilita, né, uma inferência, uma vez que existem aí dados que mostram que isso ocorreu em vários países da América Latina, né? A renda de muita gente foi impactada pela pandemia. E o nosso estudo foi baseado em alguns autores que discutem conceitos de mobilidade, de meios, né, de consumo coletivo. Então, foi possível perceber que realmente ocorreram transformações na vida desses estudantes e que trouxe digamos, um fardo negativo, diminuição da renda, dificuldade para estudar e que, de certa forma, multiplica, né? Atinge o transporte, a mobilidade em si. Houve uma diminuição na procura pelo transporte coletivo e, a partir do momento que eles não precisavam mais se deslocar para poder estudar, e, e também, né, alguns não se deslocam nem mais para trabalhar, né? Provavelmente perderam seus empregos durante a pandemia, e assim é importante esse debate, né? Nós temos aí uma pequena amostra que parece ser representativa em relação do que ocorreu na cidade de São Paulo com os menos favorecidos, com as pessoas de menor renda, e que trabalham, e que precisam do trabalho, e estudam para poder melhorar no seu trabalho. Elas foram realmente impactadas pela pandemia, pelas restrições de circulação, pelo fechamento de estabelecimentos comerciais. Ou seja, é importante que estudos como o nosso e outros estudos que são agregados e outros que são ainda mais amplos coloquem esse tema em discussão de modo a contribuir, né, para despertar os governantes, os gestores, né, a sociedade em geral, no sentido de tentarmos minorar esses impactos, essas consequências negativas que a Covid-19 trouxe, principalmente, como foi possível observar na nossa pesquisa, para os menos favorecidos, as pessoas de menor renda, que precisam mais, né, do transporte, precisam mais de buscar o seu meio de vida, né, de sobrevivência, e que vem no estudo uma maneira de melhorar a sua condição social. Então, essa foi a contribuição que esse estudo se propôs, né, a, a deixar. Então, eu acredito que não é possível a gente abrir para um debate, né, que seria muito legal, muito interessante, mas o nosso recado é esse aí. O nosso artigo tinha o objetivo de mostrar as transformações e, na nossa percepção, por meio dos números, é possível, sim, obter essa resposta. Tá? E ficou aí demonstrado nos nossos gráficos, nos nossos números. Muito obrigado por ter assistido e até uma próxima.